Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por mais esse tempo de comunhão, de louvor e de adoração. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Amém. Romanos 12 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Nós vamos continuar meditando em Romanos 12, mas inicialmente esse texto que é muito conhecido, eu creio que todos aqui já conhecem o texto. Vamos lembrar que nós estamos, hoje é 29, estamos há 2 dias, do final do ano de 2019. Domingo passado, nós estávamos aqui há 2 dias de celebrarmos o Natal. E meditamos no seguinte tema: Natal, mais uma festa me engana que eu gosto. E nesse tema, nós aprendemos que a expressão me engana que eu gosto, ela vem da compreensão de quando você fala ou ouve alguma coisa que nem quem está falando, nem quem está ouvindo acredita que aquilo seja verdadeiro. O que vai ser celebrado, quem está produzindo, quem está consumindo, ninguém acredita. Aí vem a expressão me engana que eu gosto. Dentro desse tema, nós aprendemos que as revelações do nascimento de Jesus, elas foram para os cristãos. O paganismo não tinha que se meter nisso. Deus nunca revelou nada para os pagãos a respeito do nascimento de Jesus. Foi para os cristãos. E os religiosos não sabiam da estrela, da manjedoura. Os religiosos lá do templo não sabiam de nada. Herodes não sabia de nada. Quem sabia eram os cristãos. Então a religião, os governos, as religiões pagãs, elas não sabiam. Mas aprendemos também que, mesmo assim, o paganismo, ele tomou conta das comemorações cristãs, fazendo dela comemorações pagãs. E nós sabemos que as comemorações pagãs, elas não podem ser oferecidas a Deus como um culto cristão. Todas as vezes que o povo de Deus fez isso no passado, eles foram rejeitados, muitas vezes punidos, coisas ruins aconteceram, porque o paganismo é abominação a Deus. Nós aprendemos aqui domingo passado que o que o paganismo chama de deuses são demônios. O que eles chamam de verdade são mentiras. O que eles chamam de luzes são trevas. O que eles chamam de vida é morte. E Deus não aceita no seu culto as oferendas pagãs, porque elas são oferecidas a demônios. Então, queridos, como introdução, eu quero lembrá-los apenas disso, que o paganismo, tentar paganizar uma coisa cristã, é normal. Isso faz parte da prática pagã. Eles não têm compromisso com Deus. São pagãos. Agora, o que não é normal é o cristianismo tentar cristianizar fatos pagãos. Quem me entendeu, diga amém. Então, todas as vezes que o povo cristão fez isso, eles foram duramente repreendidos pelo Senhor. Tiveram grandes consequências. Até hoje ainda há os religiosos e os cristãos que eles entendem que não, que Deus deveria aceitar, porque o Natal, por exemplo, uma festa pagã, tu vai falar, mas o que tem de mal nisso? É só isso, é só aquilo. O de mal é que ela foi criada para oferecer por seus deuses, e nós não podemos oferecer a Deus nada que o próprio Deus não tenha dito
ou nos permitido oferecer para Ele. Jesus disse: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Não nasce das nossas intenções fazermos para Deus o que queremos. Nós fazemos para Deus aquilo que o próprio Deus nos orienta que devemos fazer. E isso distancia o cristianismo do paganismo, porque cada um tem uma orientação. Muito bem, tendo isso em mente, o Ano Novo, o Réveillon, estamos a 2 dias dele, ele também é mais uma festa, me engana, que eu gosto. Porque muito do que se faz, muito do que se produz, muito do que se consome, muito do que se fala, nem o que fala, nem quem ouve, nem o que se produz, nem o que se consome, eles acreditam naquilo. É um grande me engana que eu gosto. É um fato pagão, misturado com algo cristão, e não se faz essa compreensão do que é o quê. Então, no tempo que nós temos, eu quero convidá-los para nós refletirmos sobre o tema. O que é o Ano Novo? Bom, o ano todo mundo sabe que é um período de 12 meses que a Terra gasta para dar a volta no Sol. Período de 12 meses, ela chega exatamente no ponto que ela estava 12 meses atrás. E nesses 12 meses acontecem as 4 estações que têm a ver com a posição do Sol em relação à Terra, trazendo as estações, como nós a conhecemos. E uma vez que o ano é um período em que a Terra dá uma volta no Sol e está no mesmo lugar, e ela vai começar uma nova volta, é um novo ano, então a palavra que surge aí para todo mundo é tempo de renovar, tempo de renovação. Renovar os votos, renovar as esperanças, renovar os sonhos, renovar isso, renovar aquilo. A palavra é renovar. Por isso, lembrei de Romanos 12, Paulo dizendo que nós devemos oferecer o nosso culto a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável, não se conformar com o mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, que é o versículo 2. Para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que nós queremos para todos nós. Então, esse período de 12 meses é um período de vida na terra. O sol, por onde ele vai passando, ele vai trazendo vida. Nós vamos ver lá em Gênesis que quando Deus criou toda a vida, no 3º dia, no 4º, ele cria o sol. Sol, no seu relacionamento com a terra e com o céu, ele vai trazendo um período de vida. Chamamos de novo porque é uma nova volta. Então está marcado para 1º de janeiro de 2020, iniciarmos uma nova volta no sol. A gente não vai perceber isso, devido à grandeza da terra e do sol, mas está estudado, revelado e sabido que nós estamos iniciando uma nova viagem que vai durar mais 365 dias. Todo o caminho de novo. Se nós vamos fazer todo o caminho de novo, vamos por um percurso que nós já passamos, você já conhece as estações da chuva, do inverno, da primavera, do outono, a posição. É um caminho que nós já trilhamos algumas vezes. Então o tempo é renovar. Aí vem a pergunta, renovar o quê? Já que é para renovar, se o chamado bíblico para o cristão é renovar, se o chamado pagão para os pagãos é renovar, então nós vamos ver quem vai renovar o quê. Quem está me entendendo? Diga amém. No nosso calendário, ele é romano. O mundo todo segue o calendário romano. Só Israel tem o calendário também religioso, o calendário judaico. E no calendário romano, nós temos também, dentro da cultura romana, a mitologia romana. Na mitologia romana, Réveillon, é um termo de origem francesa, isso já estamos falando em 1500, quando começou a usar o termo de Réveillon, que é uma ceia, é um jantar que se faz
na virada do ano. Mas retrocedendo lá na época de Roma, na época de Cristo, dentro da mitologia romana, Réveillon é uma festa celebrada a um demônio ou a um deus mitológico, né? Que é mito, chamado Janus. Janus, ele deu o nome a janeiro. De Janus veio o nome de janeiro, iniciando o calendário, que é romano. E, portanto, a festa iniciava-se em 1º de janeiro, que ela era celebrada ao deus Janus, que deu o nome a janeiro. E Janus, se você não viu ainda nenhuma foto dele, você pode pesquisar. É um rosto de homem com 2 faces, uma para frente e uma para trás. Uma delas é uma face mais velha, com barba, e a outra é uma face mais jovem e sem barba. E a explicação da mitologia é que essas 2 faces, uma está olhando para o futuro e a outra para o passado. Por isso um velho e um novo. Se você pesquisar depois, você vai ver. E essa mitologia diz que Janus está olhando para o futuro, ele está olhando para o passado. Ele também é simbolizado numa porta, porque ela tem entrada, ela tem saída. Ele também é visto como tudo na vida tem 2 possibilidades, né? Ele pode fazer o bem, mas também pode fazer o mal. Ele pode revelar coisas verdadeiras, mas também pode enganar você com coisas mentirosas. Isso é o que o Janus faz. Então, dentro da mitologia, Janus ele aceita as suas oferendas, as pessoas têm que se vestir de branco para cultuá-lo, ele estipula as vestes, ele estipula as oferendas, ele estipula o cardápio, as lentilhas e por aí vai. Por aí vai. Bom, renovar dentro da cultura pagã é isso, é renovar o erro, é renovar a cegueira, é trilhar o mesmo caminho de novo, é um feliz ano novo de novo, que nada será novo, que tudo vai ser como já foi, e se a pessoa não fizer nada diferente acontecerá. Então, renovar é renovar isso, a rebeldia, a perdição, é renovar o nada. E com as promessas de Janus, que as promessas dele eram muito dinheiro e saúde para dar e vender. Daí vem as expressões. E foram se acomodando ao longo dos tempos. Quem me entendeu, diga amém. Então isso é uma celebração pagã. Talvez nem todo pagão ao celebrar saiba disso, mas é daí que vem a origem dessa festa pagã. Nós, cristãos, nós não sabemos quando houve a primeira tarde de manhã, ou seja, a primeira viagem da Terra em volta do Sol. Lá em Gênesis 1:5, está dito que o Senhor criou o primeiro dia e houve tarde de manhã. Essa expressão tarde de manhã se refere ao calendário solar, portanto, dias de 24 horas, meses de 30 dias e anos de 12 meses. Ali foi o primeiro dia. Então, nós cremos num Deus criador e tem a causa primária. A terra era um caos sem forma e vazia, por causa da queda de Lúcifer, e agora Deus criou o homem e Deus renova a terra, e tem uma causa primária, Deus dá a partida na terra para girar em torno do sol. Houve o primeiro dia. Primeiro dia, começou a viagem, o primeiro ano. Primeiro dia da criação do homem, como nós conhecemos o calendário de hoje. Nós não sabemos quando foi esse primeiro dia, porque antes do primeiro dia, nós estávamos dentro do espaço chamado eternidade, que retrocede o nosso calendário e excede o nosso calendário. Dentro da eternidade, nós não sabemos quando foi. Em Gênesis 1:14, Deus deixou claro que Ele deixou os dias como um sinal para o homem perceber as estações. Está aí, ó, só você ler. Gênesis 1:14. Então, para sinais, para as estações, para dias e para anos.
Então, quando Deus criou os luzeiros, quando Deus colocou o sistema solar para funcionar no universo, Deus deixou este sinal para que o homem percebesse isso, que a viagem ia se repetir no reinício das estações. Mas mesmo que soubéssemos exatamente quando é que a Terra deu seu start lá, a partida, e começou a sua viagem em volta do Sol, nós não teríamos o que comemorar, porque Adão caiu, estragou tudo. Logo depois daí Deus vai criar o homem, e o homem vai se rebelar contra Deus, e ele é maldito, e a maldição vem para a sua descendência, a maldição dele vem para a terra. Então, mesmo que soubéssemos, nós não teríamos o que comemorar aí, porque Adão estragou tudo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus, e Jesus veio e arrumou tudo isso. Com a sua morte na cruz do Calvário, Jesus veio e venceu, e ao vencer, ele trouxe a vida de volta, ele vai vencer a morte. Diferente de Janos, que vai profetizar dinheiro e saúde, ele vem profetizar a vida eterna, a reconciliação com Deus, a comunhão com Deus. Ele vem profetizar que na sua vitória nós teríamos agora um novo dia, um novo ano, uma nova vida. Isso sim, tudo novo. Porque do jeito que estava, tudo é velho. Todo mundo caminha para a morte. Então o paganismo, ele fica nessas viagens, passando pelo mesmo caminho, trilhando pelas mesmas experiências, até eles morrerem. E até passar o tempo deles, e nada de novo aconteceu. Nasceram para a morte caminharam, celebrando seus deuses pagãos, que, como eu disse, quando dizem de prosperidade, na verdade é destruição, e quando eles falam de vida, na verdade é morte, quando eles falam de Deus, na verdade são demônios. Tudo é uma grande enganação. E como nós aprendemos no Natal, quanto mais luz se acende, mais em trevas se mergulha. E as pessoas não vão percebendo isso. Então agora, com a vinda de Jesus, Jesus vence, e aí sim, quem tem a experiência de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e entender o que Ele veio fazer na sua vida, este sim tem algo novo. Este sim tem um novo dia, este sim tem um novo tempo, este sim tem uma nova oportunidade, este sim tem uma nova esperança, este sim tem algo de novo para celebrar. Diferente do paganismo, que não tem nada de novo. Então, queridos, por isso, em 2 Coríntios 4,16, nós encontramos Paulo dizendo: por isso nós não desanimamos, porque mesmo que o nosso homem exterior ele se corrompe, ou seja, ele vai se desfazendo, o nosso homem interior, ele se renova. Ele se renova à medida em que o seu homem exterior vai se desfazendo, ou seja, a vida, como nós a conhecemos, herdada de Adão, vai terminando, mas a vida agora herdada de Cristo, que é a nossa vida interior, a vida de fé, a vida que herdamos pela fé, essa vida, ela vai sendo refeita, porque ela é de coisas eternas. Quem me entendeu? Agora, então nós temos que seguir o caminho de Jesus, e cada etapa da nossa viagem em volta do Sol, nós temos um outro objetivo. Nós temos, conforme Romanos 8,12 vai dizer, nós temos uma outra causa para renovar a nossa esperança. Não é mais aquele feliz ano novo de novo, num grande me engana que eu gosto, em que todo mundo que está falando e que está ouvindo, ninguém acredita no que está falando, nem no que está ouvindo. Paulo disse, não, agora, depois que nós recebemos que Cristo veio e morreu por nós, desde que Deus planejou a nossa salvação, o que nós temos que celebrar como cristão,
O que nós temos que renovar, isso é para os cristãos, os pagãos nunca vão entender isso. Nós vamos renovar o quê? Vai começar tudo de volta, uma nova viagem está marcada. Diferente, com algumas diferenças, mas bem parecido com o Natal, ninguém sabe ao certo. Quando a terra começou a girar, se era janeiro. E se janeiro era lá em Israel ou era aqui? Porque quando aqui é janeiro, lá não é janeiro. Quem me entendeu, diga amém. Não poderia ser celebrado no mundo todo no mesmo dia, porque não tem uma estação só no mundo todo no mesmo dia. Se é inverno num lugar, não é inverno no outro da terra. Não é inverno na terra toda. Não é verão na terra toda. Então, por onde esse percurso vai passando, esse mito vai alcançando as pessoas. Mas se pararmos para analisar, nós vamos ver que isso é uma grande enganação. E Romanos 12 está dizendo, você não vai entrar nessa do mundo. Você não vai, como cristão, comparecer diante do seu Deus, que enviou Jesus para morrer você na cruz do Calvário, com uma celebração pagã. Ele nunca aceitou isso de ninguém, não vai aceitar de nós também. Isso não vai dar certo. Isso não será bom. Ainda que você diga, imagina, o que é isso? Não é bem assim, não tem maldade. A maldade existe no fato de que Deus disse desde sempre que as nações pagãs, com seus cultos, suas divindades, sua forma de viver, são abominações. E Deus não tem compromisso com elas. E quem se anda no meio delas são as divindades demoníacas, que são inimigos de Deus, expulsos do céu. Para o cristão, Paulo vai dizer, você tem que transformar e renovar a sua mente para você experimentar, para que o seu relacionamento com Deus seja um relacionamento com Deus baseado na revelação de Deus, daquilo que o próprio Deus disse que pode ser feito para ele. E nunca que nós entendermos ou copiarmos daquilo que é paganismo no mundo. Então, queridos, eu volto a dizer, a ignorância dessas coisas não abençoa ninguém. Alguém pode falar, mas a pessoa está inocente. A inocência não abençoa ninguém. É verdade que quem mais é dado, mais é exigido. Mas também é verdade que nada beneficia a ignorância. Se você souber que veneno é veneno e morrer e beber, morre. Se você não souber que veneno é veneno e beber, morre também. Nós aprendemos isso. A diferença é que quem sabe, a possibilidade dele tomar é bem menor. Quem me entendeu, diga amém. Se você souber o que é pagão e o que é cristão, o efeito devastador de um e abençoador do outro, te abençoa ou te prejudica, para você que sabe. E o mesmo efeito é para quem ignora. Mas quem sabe, a possibilidade de você afrontar a Deus é bem menor. Porque você sabe. Porque você conhece. Então, a quem mais é dado, mais é exigido, porém a ignorância não abençoa ninguém. O que o cristão comparece diante de Deus para renovar é exatamente os seus desafios que ele tem que enfrentar, agora como descendente de Adão. Por isso, em Romanos 12, você vai ver Paulo dando uma lista, que o tempo não permite, eu quero passar com ela rapidinho, você pode confirmar isso na sua casa, é importante para a sua vida e comunhão com Deus. Ele vai falar no versículo de número 3, Romanos 12, 3, para você não pensar de você além do que convém. E para você fazer isso com moderação na medida da fé que Deus te deu. Olha para mim aqui, deixa o texto lá agora. Eu tenho que renovar isso. Ele vai dar uma lista de coisas que nós temos que renovar periodicamente na presença de Deus. Você sabe que nós habitamos num mundo em que as pessoas amam se exaltar. Que é comum até cristãos gostarem de pensar de si mesmo mais do que convém. A gente sempre se acha. Ou não? Quem está me entendendo? Diga amém.
Nós temos caída para isso. Isso é humano. Isso faz parte da queda. O homem, em busca da glória que ele tinha com Deus, perdida quando foi criado para refletir a glória de Deus, uma vez perdido, agora ele está sempre em busca da glória perdida, está sempre querendo se gloriar, está sempre querendo se achar. E Paulo diz, nessa sua transformação, você quer renovar? Renova o seu compromisso de não fazer isso. De nunca pensar de você além do que convém. De você entender que você é aquilo que Deus te deu, de acordo com a fé que Ele te deu, e exerça isso para a glória de Deus. Renove isso. Vai começar mais um ano, mais uma viagem, mais um período. Se isso não morreu, se isso está vivo, renove. Se morreu, vai em busca. Porque senão o paganismo já te engoliu. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, ele vai nos dar uma lista de coisas, e do 4 até o 8, não vou ler agora para ganhar tempo, ele vai dizer assim, nós somos parte de um corpo que tem muitos membros. Então imagine a operação do Espírito Santo de Deus na terra toda, porque todos os cristãos da terra toda faz parte do mesmo corpo. Ele está falando, então nós temos muitos membros, e a graça foi dada a cada um, segundo a graça de Deus, de acordo com a sua fé, foi repartida a cada um. Então todo mundo tem a graça de Deus na sua vida. Exerça isso, renove isso. Se for presidência, se for misericórdia, renova isso com alegria no Senhor. É isso que é a renovação. Renovar esses votos. De entender que somos agraciados, que fazemos parte de um corpo gigantesco, invisível, porém real, na terra, que são as pessoas inseridas neste corpo pela ação do Espírito Santo de Deus. E quando eu penso nesse corpo como um todo, a gente perde toda a vaidade de querer se engrandecer. Quem me entendeu, diga amém. Toda a vaidade. Porque, como diz Paulo, nós somos muitos membros. Quem você acha que você é? Quem você pensa que você é? Eu não pense de você além. Tem graça de Deus, tem a medida da fé, tem o chamado, tem a vocação, mas não deixe aquilo que não é cristão te vencer. Você precisa. O final deste texto aqui vai dizer assim, olha, você precisa vencer o mal com o bem. E eu não estou sendo chamado aqui para vencer o mal no mundo. O mal no mundo quem venceu foi Jesus. O diabo já perdeu. A morte já tem o seu dia marcado para morrer. Eu preciso vencer o mal ainda onde ele pode vencer, em mim. Você precisa vencer o mal aonde ele ainda pode triunfar, em você. Por isso o chamado cristão para renovar, ele tem a ver de você com Deus. O tempo que nós estamos passando, viajando aqui em volta do sol, que nós chamamos os anos que temos, é o tempo das nossas oportunidades. Eles passarão. O paganismo está mergulhado em trevas e eles vão ficar nas suas comemorações pagãs até morrerem, até passar o tempo deles. E a vida continua para os outros. O cristão não, ele foi chamado para renovar votos que entra para a eternidade, não tem fim. Foi o que Paulo disse, ele falou assim, olha, nós não desanimamos em tempo algum, porque enquanto o nosso homem exterior vai se definhando, o interior vai se renovando. Enquanto vai terminando o nosso tempo aqui, vai se aproximando o nosso tempo ali. E nós já vivemos aqui na perspectiva da vida eterna. Foi para isso que Cristo veio. Imagine que Jesus Cristo veio ao mundo, planejado por Deus, lá antes da criação do mundo, para nos levar a comemorarmos uma festa como o mundo comemora. Que até para eles não tem graça. Quem me entendeu, diga amém.
Sabia que a festa do mundo, até para o mundano, não tem graça? Por isso tem que beber. Porque a bebida faz qualquer festa ficar feliz, né? Momentaneamente. As festas e os cultos pagãos, eles não conseguem ser oferecidos de cara limpa, de alma limpa, porque não preenche, porque não traz paz, porque não traz segurança, porque não traz estabilidade, porque não convence. Por isso, o que nós temos que renovar dentro de nós é a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós e renovar este compromisso. Versículo 9 vai dizer assim, olha, o amor tem que ser sem hipocrisia. Depois do amor ele vai dizer assim, você precisa detestar o mal e apegar-se ao bem. É uma renovação. Nós cristãos temos que pensar no culto da virada do ano como uma oportunidade de você chegar diante de Deus e renovar os seus votos de se manter na luta, para não deixar o mal te vencer durante a caminhada. O amor tem que ser sem hipocrisia. Eu tenho que renovar os meus votos diante de Deus e dizer, Deus, é tempo de renovar, então eu quero renovar, eu quero continuar amando sem hipocrisia. Eu quero detestar o mal e eu quero me apegar ao bem. Porque se você não fizer isso, você se torna uma baixa. Você sabe quantas milhares e milhares de pessoas, enquanto a Terra está viajando em volta do Sol, gente boa, gente interessante, gente inteligente, gente rica, gente pobre, gente feia, gente bonita, estiveram tão perto de Deus, mas foram vencidos. Foram enganados, foram distraídos e perderam o foco da sua caminhada eterna, esqueceram de renovar suas alianças, seus compromissos. Porque a vitória de Jesus, ela foi feita por nós na cruz. No entanto, nós temos que continuar a nossa batalha para não perdermos a salvação que de graça herdamos dele. Quem está me entendendo, diga amém. É isso, queridos. O mundo não será condenado pelo pecado que cometeu. O mundo será condenado pelo Salvador que rejeitou, pelo perdão que ele não quis. Porque condenado era para ser todo mundo. E porque alguns serão e outros não? Porque alguns não quiseram o perdão. Alguns não quiseram ficar do lado de Cristo. Alguns não quiseram ficar a serviço do Espírito Santo. Rejeitaram o chamado, rejeitaram a graça, rejeitaram renovar a sua aliança e ficar com o Senhor. Por isso desistiram. Então ninguém será condenado pelo pecado que cometeu, será condenado pelo perdão que não aceitou. E se ele não aceitou o perdão, não está perdoado. Versículo 10 vai dizer, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo uns aos outros em honra. Não vamos entrar nessa de me engana que eu gosto, dizendo, não, a gente ama. Não, se a gente entender que isso daqui é um assunto de alcance eterno, nós vamos falar, isso aqui é sério. Isso aqui é sério, eu preciso falar com Deus sobre isso. Eu preciso conversar com Deus sobre isso. É mandamento. Ele vai dizer para mim, no zelo, versículo 11, projeto 11, no zelo você tem que ser incansável. E fervorosos. O 12 vai dizer, na esperança, você tem que se regozijar. E vai dando em cada item. E na tribulação, você tem que ser paciente. E na oração, perseverante. Diferente do paganismo que está pensando do muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, vamos ver se esse ano dá certo, vamos pular ondinha, vamos comer lentilha, vamos vestir branco. O cristão, ele está sendo chamado para renovar a sua esperança e para renovar os seus votos diante de Deus. E Paulo apresenta os quesitos aqui que ele deve colocar diante do Senhor. No zelo, zelo às coisas de Deus. Você não pode ser remisso.
Isso tem alcance eterno, tem a ver com a minha e com a sua vida. Nós temos que ser fervorosos. E na esperança, regozija-se, alegre. O cristão tem esperança. O cristão, ele tem esperança de alcance eterno. Ele tem um Deus que é o Criador, é um Deus que tudo criou e tudo fez de novo, e tem compromisso com o seu povo. Então ele diz, na esperança, você tem que renovar isso. Como é que está a esperança? Ah, mas eu estou na tribulação. Está bem, na tribulação você tem que ser paciente. E na oração? Perseverante. Nós não podemos deixar de perseverar na oração. Cada item desse é um chamado. É um assunto para essa pauta de comparecermos diante de Deus e falar, Senhor, mais um ano se passou e graças a Deus nós estamos aqui no amor, na fé, no serviço, na obediência. Somos vitoriosos. Não somos melhores do que aqueles que se perderam. Não somos melhores. Somos todos iguais. Talvez não deram a devida importância ao tempo das suas oportunidades. Não valorizaram o grande perdão, não valorizaram o grande amor, não valorizaram a grande inclusão, não valorizaram o grande sonho de Deus para a vida deles. É tempo de nós comparecermos diante de Deus e dizer, Ebenezer, até aqui nos agradou o Senhor, e colocarmos isso. Como é que está a nossa esperança? Mais um ano se passou, estamos firmes na esperança. Mais um ano se passou e nós estamos perseverantes na oração. Continuamos orando, ora vem Senhor Jesus. O ano começou, nós começamos orando. O ano terminou, nós terminamos orando. Estamos em campo. Estamos em batalha. Estamos no propósito. O que nós estamos querendo vencer? O mal. Onde? Na nossa vida. O texto vai terminar dizendo, você não pode deixar o mal te vencer. Porque nós habitamos num lugar onde o mal reina. Nós habitamos num corpo de pecado, num mundo maldito, num mundo destinado para a destruição. E temos aqui o Espírito Santo de Deus nos ajudando para a gente vencer na nossa caminhada. E o tempo que nós estamos aqui é o tempo de preparação para uma viagem rumo à eternidade. Chegará o tempo que nós vamos sair dessa viagem em volta do sol e vamos para a eternidade. E nessa viagem para a eternidade, nem todos irão para o mesmo lugar. Versículo 13 diz, compartilha as necessidades, pratica a hospitalidade. O versículo 14 vai dizer, abençoa os que te perseguem. E insiste ainda, é para abençoar, não é para amaldiçoar. O versículo 15 vai dizer, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Versículo 16 vai dizer, você tem que ter o mesmo sentimento, uns para com os outros, entre ser soberbo e humilde, dê preferência para uma vida de humildade. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Seja sábio aos teus próprios olhos. Cada assunto desse daqui é um assunto que eu tenho que colocar diante de Deus e dizer, Senhor, mais um período vai começar e por algum motivo, preste bem atenção, por algum motivo, o Senhor está me dando a oportunidade de recomeçar. Muitos que começaram 2019 conosco, não terminaram. Foram surpreendidos, de uma forma ou de outra. Acabou para eles. Terminou o tempo deles. Não acabou para nós. Nós estamos aqui. Temos algo por fazer. Temos uma caminhada para trilhar. Temos que chegar no final dela como vencedores em Cristo Jesus. Versículo 17 vai dizer, não retorne o mal a ninguém. Esforça-te para fazer o bem. Ah, mas isso é difícil. Por isso está dizendo, esforça-te. Nós temos que nos esforçar. Veja que todo o texto ele está me levando a comparecer diante de Deus e a tomar decisões que têm a ver com a minha vida em relação a Deus e ao próximo. Tem nada de pagão.
Tem nada de enganoso. Ah, mas ninguém nunca disse isso. A Bíblia sempre disse isso. Está aqui há 2000 anos. E eu teria outros textos semelhantes a esse, para a mesma ocasião, aplicável dentro de uma interpretação bíblica, dizendo para nós que é o que nós temos que renovar. E ainda deixando bem claro, você não vai se conformar com o mundo. Você vive no mundo, é assim que vive o mundo, mas você não quer para onde vai o mundo. Você não quer terminar como é que termina o mundo. Ninguém quer receber a condenação que vai cair sobre o mundo. Não queremos ser incluídos. Então nós somos desafiados a vivermos de uma forma que o mundo não vive. Versículo 19 vai dizer, nunca se vingue a você mesmo. E no versículo 20 vai dizer, se o teu inimigo estiver com fome, dá comida para ele. Quem me entendeu, diga amém. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não te deixas. Tomo isso para mim, você toma isso para você. A palavra de Deus dizendo, você precisa renovar diante do Senhor a sua mente, para oferecer o seu culto vivo, sacrifício santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Todas as vezes que você comparecer diante do Senhor, para adorá-lo, para louvá-lo, para interceder, para oferecer o seu culto, você está vivo diante do Senhor. Deus é vivo, você é vivo. Ele é uma pessoa, você é uma pessoa. Ele sabe por que você está ali, você sabe por que você está ali. Então não entra na do mundo. O mundo é tudo enganoso. Todos esses itens aqui são itens que eu tenho que comparecer diante do Senhor e falar, Senhor, a viagem vai ser perigosa. Mais um ano. Mais um ano. Uma viagem perigosa. Perigos de toda sorte. Como dizia Israel nos cânticos quando ia para o templo do Senhor. Ah, se não for o Senhor. Ah, se não for o Senhor, nós já teríamos sido engolidos vivos. Muito bem, queridos, é isso mesmo. A viagem é perigosa. Nós podemos ser destruídos por um vírus. Você pode ser destruído por um acidente. Você pode correr perigo o tempo todo. E o que nós temos que fazer? Ficar com medo, nos encolher e não sair às ruas? Não. Vivermos uma vida destemidos, sabendo que o mal já está vencido na sua vida. O mal está vencido em nós, por causa do nosso compromisso. Nós temos um chamado rumo à eternidade. Sabemos que habitamos num corpo que a gente precisa se livrar dele, porque ele morre. Todo mundo sabe disso. À medida que o tempo vai passando, gradativamente ele vai se desfazendo. Qual é a esperança do pagão? Desespero, não há esperança. Tudo é escuro, tudo é trevas. Quando termina as alegrias passageiras aqui, vem o desespero. Qual é a alegria do cristão? A promessa de Deus, que enviou Jesus para trilhar no caminho, para nós seguirmos Ele, para termos o resultado que Ele teve, andar no caminho que Ele andou, para passar pela morte como Ele passou, para ressuscitar como Ele ressuscitou e para reinar com Deus como Ele reinou e cumprir a promessa dEle. Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Ele é o caminho, Ele é a porta. Então Ele nunca disse que a caminhada seria fácil. Em perigos de toda sorte, o tempo todo. E é tempo oportuno, porque toda época é época disso, mas agora é tempo oportuno de nós comparecermos diante do Senhor para renovarmos o nosso amor, a nossa fidelidade, o nosso compromisso. Dar uma olhada nessa lista que ele diz aqui. E no zelo, e na perseverança, e no amor ao próximo, e no amor incondicional, e na vigilância para não se vingar, e na vigilância para não falar mal de ninguém. Quem é que vai comparecer diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero renovar esses votos. Quero renovar esse compromisso. Mais uma viagem em volta do sol. Mais um ano que o Senhor nos concede. Mais um ano que Ele nos mantém na batalha.
sabe que a Bíblia, quando fala da igreja aqui na terra, fala que ela está em guerra, que ela tem um inimigo, que ela atravessa portas do inferno, que ela enfrenta adversários, que ela sofre. Nunca diz que a igreja está em berço esplêndido, simplesmente celebrando e festejando como paganismo. Não, mas conscientes, cada um da sua caminhada. É uma caminhada de fé, é uma caminhada de esperança, é uma caminhada de regozijo, porém, é uma caminhada que ela é feita conscientemente, onde cada um tem a sua responsabilidade sobre a sua própria vida, de renovar os seus compromissos diante de Deus. Amém, queridos? Tenho certeza que se nós cumprirmos isso daqui, nós não seremos surpreendidos em nenhum momento de nenhum ano na nossa vida. Paulo dizia assim, olha, se eu viver, viverei para Deus. Se eu partir, para mim é lucro, estarei com Deus. A diferença de viver e morrer é estar com Ele lá ou aqui. É isso que nós queremos para nós. Já pensou se nós dormirmos e acordarmos todos os dias com essa fé? Quando chegou o momento dele morrer, ele falou assim, olha, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Enquanto ele estava combatendo, ele falou, a diferença de morrer e viver não é um desespero. Ele falou, não, a diferença é que se eu viver, eu vou viver com ele aqui. E se eu morrer, eu vou viver com ele lá. O sonho de Deus, para nós é que vivamos assim. Renovando isso. Fala, Deus, o ano que foi, o ano que está para terminar, o ano que vai chegar, nós já estamos vivendo na perspectiva da eternidade. Calendário para nós não está dizendo mais nada. Já morremos para o mundo, já estamos ressuscitados com Cristo, já estamos de posse das promessas eternas. O que nós estamos fazendo enquanto estamos no campo de batalha, correndo o risco de ser vencido pelo mal, é vencer o mal com o bem. E eu não tenho que vencer o mal por Deus, esse Deus já venceu. Eu tenho que vencer o mal na minha vida, você na sua vida, para vivermos essa vida com Deus aqui na perspectiva da eternidade. Para nós o tempo perdeu sentido. A pessoa está ficando velha, vai morrer. Isso vale para um pagão. A vida é muito curta. Ela é muito curta para quem vai morrer. Ela não é curta para quem vai viver. A vida, ela é muito rápida para quem vai morrer. Ela não é muito rápida para quem vai viver, na perspectiva da eternidade. Depois da vinda de Jesus para morrer por nós, para nos reconciliar com Deus, o calendário perdeu sentido. Ele ficou apenas para os eventos pagãos, porque as nossas celebrações têm a ver com o nosso compromisso com Deus, e Deus em Jesus veio até nós para nos levar para Ele, onde não tem mais calendário. Portanto, para mim, para você, se Jesus nasceu em dezembro, fevereiro, março, isso não importa. Sabe o que importa? É que Ele nasceu na minha vida. Isso fez a diferença. Ah, quantas voltas o sol deu, quantas ele vai dar, um dia ele vai parar, vai chegar na última volta. Isso não importa. O que importa é que enquanto eu estava na minha viagem, eu renovei todas as minhas esperanças em Deus. Eu sabia que meu tempo aqui era passageiro e por isso eu fui chamado por Deus para ir para a eternidade. Agora, quando você vai para lá, se com 20, se com 30, com 70, com 80 ou com 100, não importa. O importante é que você vai para lá. Se nós pudéssemos ir no paraíso agora e entrevistar quem está lá e perguntar, você morreu com 100 ou com 80? Eles diriam, deixa de besteira, o importante é que eu estou aqui. Se nós pudéssemos ir no inferno, entrevistar quem foi para o inferno e dizer, você foi rico ou pobre? Ele dizer, deixa de besteira, isso não faz a menor diferença, aqui todo mundo sofre. Fomos enganados. Deixa de conversa, me engana que eu gosto. Coisas que não têm menor valor. O importante é estar dentro do plano de Deus, não importa como.
e nem quando as coisas forem acontecer. O importante é que cada oportunidade que nós temos, nós estamos renovando a nossa fé, o nosso compromisso, o nosso zelo, a nossa esperança. Foi para isso que fomos chamados. Paulo disse, olha, o homem velho, ele se deteriora, o novo não, o interior, o homem exterior, ele se deteriora, ele se corrompe, mas o novo não, ele está vivendo na perspectiva da eternidade. Essas coisas são chamadas para a eternidade. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Eu convido você para ficar em pé, para nós orarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Nesta oração, eu convido a você se colocar diante de Deus. E a pensar em você, nos planos de Deus. Não pense em outra coisa agora, pense em você, nos planos de Deus. Muito amado, muito desejado, muito perdoado. Não despreze isso. Lembre-se, ninguém será condenado pelos crimes que cometeram, mas pelo perdão que rejeitaram, pelo amor que recusaram. Por isso, renove o seu amor, renove o seu compromisso, renove a sua fidelidade. Agradeça a Deus por todas as suas vitórias. E creia que em nome de Jesus você vai vencer o mal com o bem. O mal que te ronda, o mal que te assusta, o mal que talvez até já te aprisionou, decida vencê-lo. O mal que te tirou da presença de Deus, o mal que roubou tua fé, o mal que esfriou tua fé, o mal que já fez ou está fazendo coisas ruins para você. Tome uma decisão de vencê-lo agora. Você pode contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Decida vencê-lo. Você ainda está em batalha. Não se entregue. Não desista de você. Não acredita naquilo que o inimigo disse que você já era, que você perdeu, que você falhou, que você errou. Lembre-se, Deus te ama, você também pode se amar. Se Deus que é tão santo te perdoou, você também pode se perdoar. Você tem que estar entre os vencedores. Você não pode ser uma baixa. Pense nisso, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus nós oramos nesta noite. Agradecidos a Ti, Senhor, pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos diante da Sua palavra. Nós a recebemos como Tua palavra para a nossa vida. Estamos aqui, ó Deus, para oferecer a Ti o nosso culto vivo, de corpo presente, um sacrifício agradável em nome de Jesus. E eu quero te pedir, olha, ó Deus, para o coração de cada um das pessoas que o Senhor reuniu aqui nesta noite. Renove, Senhor, a fé. Renove, ó Deus, a esperança. Renove, ó Deus, as forças. Permita, ó Deus, que essa vida seja vitoriosa todos os dias em que viver na Tua presença. Tu sabes, ó Deus, os nossos dias, eles estão contados diante de Ti. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe.
E eu quero pedir, ó Deus, a tua vitória, em nome de Jesus, na vida de todos que foram congregados pelo teu Espírito Santo neste lugar. Que seja isso, ó Deus, um momento de cura, de libertação, um momento de entrega, de renúncia. E que o teu nome, ó Deus, seja glorificado na vida de todos que estão aqui nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar.